Este ventilador Arno é o modelo Silence Force. É que já tem um estator um pouco mais largo do que o Arno Silence. Ele é mais potente um pouco, né? Então esse ventilador ele já veio assim pré-desmontado, porque já veio de outra oficina. Inclusive já tentaram recuperar. Pode ver que já ligaram direto aí o protetor térmico para ver se o defeito era o protetor. Já foi feita ligação direta, fizeram uma solda aí, mas mesmo assim ele não rodou. Então eu já vi que ele está com uma bobina aqui um pouco queimada aqui desse lado. Então vai ter que rebobinar. Eu não rebobino muito esses motores porque atualmente não compensa rebobinar por causa dos motores importados. Mas esse, como é da Arno, ele já é um pouco caro, é mais de R$ 200 um novo. Então o dono quis rebobinar. Muitas pessoas acham que não compensa, pessoas que já rebobinam motores maiores acham que não compensa rebobinar motor de ventilador, mas compensa sim. Quem sabe se compensa é o dono do aparelho, né? Se ele mandar rebobinar, para as pessoas, rebobinador de motor compensa, porque vai gastar aí mais ou menos, no máximo R$ 15 de material. E um motor desse a gente cobra R$ 100, no mínimo R$ 90, né? Então tem aí muito mais de 300% de lucro. Então compensa sim, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu comprei casa e carro apenas rebobinando ventiladores e liquidificadores. Isso há mais ou menos uns 27 anos, mais ou menos, né? O enrolamento principal, ele vem bobinado com fio 27 alumínio. Então, para fio de cobre, eu vou utilizar fio 28. Lembrando que este motor ele é 127 volts. Depois aí, quando eu for copiar os dados no caderno, eu vou mostrar as espiras e qual fio usar para 220 volts. Agora eu estou medindo o fio das bobinas auxiliares. Nas bobinas auxiliares é feito com fio 28 alumínio, aonde pega mais espiras. No caso eu vou usar fio 29 de cobre, né?
Este aqui é o fio das bobinas de menos espiras. É fio 30 alumínio, então eu vou utilizar fio 31 de cobre. A divisão das espiras de velocidade, eu sempre uso contar o total nas bobinas auxiliares e fazer aquela porcentagem, tirar 70% para a velocidade com mais espiras. A média do que sobe eu pego 70% e depois, por último, no final o restante, depois que tirar 2 vezes 70%, vai ficar as espiras da velocidade de menos espiras. Este estator é o de 25 milímetros e o diâmetro interno é 44 milímetros. Aqui eu já tirei os dados deste motor, já contei as espiras e eu deixei, como ele é 127 volts, eu já fiz as espiras para as duas tensões, 127 e 220 volts. Então aqui em vermelho são as espiras para 220 volts. Na auxiliar, em 127 volts, é 276 espiras, fio 28. Ele era de alumínio, mas aqui eu já fiz o cálculo para fio de cobre, aumentando 15% nas espiras e usando uma bitola mais fina, né? Para 220 volts, a principal é 477 espiras, fio 30. Na auxiliar, na velocidade 1, em 127 volts, é 378 espiras, fio 29. Para 220 volts, 654 espiras, fio 31. Na velocidade 2, é 80 espiras, fio 31 para 127 volts e 138 espiras, fio 33 para 220 volts. Na velocidade 3, é 80 espiras, fio 31 em 127 e em 220 volts, 138 espiras, fio 33. Nos meus vídeos anteriores, eu uso a porcentagem aqui para a velocidade de médias espiras e de menos espiras, eu faço com 70% para a velocidade média e o restante eu uso para a velocidade de menos espiras. Só que alguém às vezes reclama que na velocidade alta quase não dá diferença para a velocidade média. Então neste motor estou fazendo as espiras iguais para a velocidade média e baixa. Agora na velocidade 1, que é de mais espiras, eu tirei 70% do total. Então esse motor ele era com 538 espiras. Era 538 espiras, então eu peguei 70% para a velocidade 1. Então 538 vezes 70 divide por 100. Deu 376 espiras para a velocidade 1.
No caso aqui deu 378. Dá esse pouquinho de diferença, mas não tem problema, né? Então esse 376, então 538 menos 376 vai dar a média de 162 espiras. Aí como eu dividi por 2, vai dar a média de 80 espiras, 81 a 80 espiras. Para a velocidade média, para a velocidade de média, e essa outra para a velocidade 3, né? Que é a de menos espiras. O mesmo cálculo foi feito para 220. Aqui foi tirado os 70% do total, depois o que sobrou eu dividi por 2, deu 138 e 138. Então esse é o primeiro motor que eu estou fazendo com esta divisão igual, para ver como vai ficar a velocidade, né? E aqui está o esquema de ligação. Esses esquemas de motores de 3 velocidades sempre é complicado para tirar o esquema, para ficar bem simplificado. Então essa aqui é a maneira que eu tirei a ligação das bobinas. Esse aqui é o fio vermelho de linha que vai direto para a rede e vai para o capacitor. Aqui é o protetor térmico. Então ele vai ligado no enrolamento principal, no primeiro enrolamento principal. O outro lado do enrolamento principal, que é este aqui, vai ligado no enrolamento de menos espiras. E assim por diante. Aí tem as 3 velocidades. Para simplificar mais, eu já fiz esse enrolamento, esse esquema fica melhor de entender o enrolamento para a divisão das velocidades. Então aqui é o enrolamento principal, aqui é a entrada do vermelho linha, protetor térmico, aqui é o capacitor, e esse aqui é o enrolamento da auxiliar de mais espiras. Ó. O enrolamento auxiliar é sempre ligado o capacitor no enrolamento de mais espiras. Porque se ligasse no de menos espira, quando ligar a fase aqui, o enrolamento, o capacitor fica quase em curto. Ia ficar, no caso do motor em 127 volts, ia ficar apenas 80 espiras aqui. Então aqui, como é o de mais espiras, é 378 espiras, então já fica uma grande distância para o capacitor, já tem muito enrolamento para o capacitor. O de menos espiras é este que é ligado junto com o fio da principal, do outro lado. Então, como a fase ela entra aqui, uma da linha entra aqui, então o enrolamento dá a volta por aqui, uma parte vai pelo capacitor. Se for na velocidade 3, vai ficar na mais alta, porque o enrolamento auxiliar ficou ligado direto na fase. Ó. Uma fase entrou aqui e a outra veio e entrou aqui, outra fase. Aí ficou mais enrolamento para bobinas principais, bobinas auxiliares no caso, né? Se mudar a posição para aqui, para o preto, vai somar essas bobinas da auxiliar, vai fazer parte da bobina principal. Aí o motor vai diminuir a velocidade porque o enrolamento principal somou mais espiras. Foi somado essas espiras. Por isso que o motor diminui a velocidade, né? Porque as espiras da auxiliar passa para a bobina da principal, vai fazer parte da bobina principal.
Agora eu estou tirando a medida da forma para fazer as bobinas. Eu vou fazer primeiro as bobinas do enrolamento principal, vai ser com fio 28.
Agora por cima desta vem as bobinas auxiliares. Aqui eu estou fazendo a primeira bobina das auxiliares, o primeiro grupo, que é com fio 29, é o de mais espiras. Vai pegar 378 espiras, fio 29. Este aqui é o primeiro grupo das bobinas auxiliares. É o que tem mais espiras. Agora estou fazendo as últimas bobinas, a de média velocidade e a bobina número 3, que as espiras são iguais, 80 e 80. Como elas são poucas espiras, eu vou fazer as duas por cima da outra. Eu já vou fazer os dois grupos, uma por cima da outra.
Agora é só fazer as ligações e amarrar.
Eu já estou fazendo o fechamento aqui e vou aproveitar para mostrar mais ou menos como é a ligação. Então este fio vermelho é onde vai pegar o protetor térmico, lembrando que ele veio sem o protetor, mas eu estou instalando o protetor. Então ele vai no fio vermelho. Depois do protetor térmico vai ser ligado em uma perna do capacitor e uma perninha de um dos fios da bobina principal. Então aqui ele já está ligado na perninha do capacitor. Protetor térmico, a perninha do capacitor e um dos fios da bobina principal. O outro lado do capacitor vai ser ligado na bobina auxiliar, na parte de mais espiras, que vai ser a velocidade 1. Só que ela vai ter dois terminais, não vai pegar um, conforme está no esquema. O outro lado da bobina de mais espiras vai ser ligado no fio preto que vai para a chave número 1. Nesse mesmo fio preto vai ser ligado a bobina auxiliar das espiras médias. Sempre pega cruzando. Se saiu aqui, pegou aqui o fio da bobina de mais espiras, vai pegar a 2 do outro lado. Tem uma 2 desse lado e tem a 2 deste outro lado. Então vai pegar esta do lado esquerdo. Se pegar no mesmo lugar, o motor não vai funcionar. É sempre cruzado a ligação. Aí esse outro lado da 2 vai ser ligado no fio azul que vem da chave. É a velocidade 2. Nesse mesmo fio azul, nós vamos pegar a bobina da velocidade 3, a de menos espiras. Aí esse lado que sobrou vai ser ligado no fio branco da velocidade 3 e vai ser ligado na perninha do fio da bobina principal que ficou sobrando lá do outro lado. Esse aqui é o da principal e esse aqui é da velocidade 3, vai ligar junto. Esse aqui é de menos espiras. Vai ser ligado no cabo branco.
Então, para rebobinar esse motor, não tem necessidade de desmontar a chave. Não tem necessidade de arrancar os fios da chave, esse chicote, né? Do jeito que está aqui, eu já deixo assim, ó. Já agilizo o serviço. Este óleo que eu uso é o óleo para motor de automóvel.
Está dando 0,75 amperes na velocidade alta. Esta é a média. E a baixa, 50 centésimos. Então, dividindo por iguais as espiras da média e baixa, dá para perceber melhor a diferença de velocidade entre a alta e a média.